Olá a todos, bem-vindos ao Fisicamente Falando, um podcast feito por alunos de Física, onde em cada episódio convidamos um professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, de forma a conhecer melhor quem melhor nos ensina. O meu nome é Henrique Prates. O meu nome é Miguel Pinto. E hoje estamos fisicamente falando com a professora Margarida Cruz, que além de Física é professora no Departamento de Física da FCUL e investigadora no Centro de Investigação BioEasy, no grupo BioFis. Olá professora, obrigado por estar aqui connosco. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Agora vamos começar. Sim. Pronto. Se calhar gostávamos de começar por falar um pouco sobre a sua infância e sobre a sua juventude. De que forma é que isso também contribuiu para a pessoa que é hoje e para o percurso que fez até chegar aqui? Bem, a minha infância e juventude foi perfeitamente normal. Eu acho que quando nós somos jovens ou quando somos adultos não somos realmente pessoas muito diferentes. Portanto, a pessoa que eu fui quando era criança ainda é a pessoa que eu sou agora, um bocadinho modulada pelas situações, mas continua a ser verdade. Quanto à infância, foi perfeitamente normal. Eu vivi numa família, tinha 2 irmãos, portanto nós éramos 3. O meu pai trabalhava, a minha mãe não. Naquela altura era normal as mães estarem em casa com os filhos. E pronto, fiz a minha vida completamente normal, não tive problemas nenhuns, não houve alterações nenhumas específicas e tive um percurso perfeitamente normal para a época daquela altura. E a professora é de onde especificamente? É daqui da região de Lisboa? Eu nasci em Lisboa e sempre vivi em Lisboa. Os meus pais não, mas já estavam em Lisboa quando eu nasci. Tanto eu como os meus irmãos nascemos em Lisboa e fizemos a vida toda em Lisboa. Ok. A professora disse ainda agora que não houve nenhuma alteração significativa na sua infância, mas foi precisamente nessa altura também que se deu o 25 de Abril, que de certeza que teve um impacto... Sim, mas pronto, isso já foi quase no fim da minha juventude, okay, não é? Foi quando eu andava no 5º ano, que é o equivalente agora ao 9º ano, e realmente nessa altura foi uma época muito conturbada, porque toda a gente ficou politizada imediatamente, todos liam livros de socialismo e de comunismo e de todas as áreas mais ou menos filosóficas da altura, e portanto realmente foi uma altura que com certeza marcou a minha vida em termos de, enfim, modulação daquilo que eu era, porque nos abriu as vistas um bocadinho para as outras ideologias que nós não tínhamos anteriormente, não é? Portanto, abriu-nos um bocado os horizontes em relação a filosofias diferentes do que era habitual e tornámos-nos muito ativistas, pelo menos naquela altura éramos todos muito ativistas em termos de intervenção a nível do ensino e das nossas turmas. E pronto, havia imensas reuniões no meu liceu, era uma atividade constante, muitos conflitos entre os de direita e os de esquerda, entre os revisas e os trotskistas, portanto era assim foi uma época assim muito, uma atividade muito grande desse ponto de vista e influenciou um bocado mesmo a nível de ensino. Porque, como eu já vos disse, em tempos que eu no 7º ano, que é o equivalente agora ao 11º, só tive metade das disciplinas. Na altura havia um professor que tinha sido saneado, havia problemas também na colocação de professores e por isso nós não tínhamos, digamos, os professores todos e não havia uma organização muito boa do ensino nessa altura. E, em particular, uma das disciplinas que eu não tive no meu 6º ano, portanto, no 6º ano, foi a Físico-Química. E pronto, mas não foi nada muito dramático e foi uma época interessante. Eu acho que eu fui ao 1º de maio no estádio e foi interessante, era muito interessante. E realmente, desse ponto de vista,
abriu muitos horizontes para a atividade dita política, não é? E foi interessante. Mas foi uma época muito conturbada mesmo a nível organizacional, em termos de ensino, em termos de evolução no ensino, porque foi quando se abriu, digamos, as universidades às grandes massas, e nessa altura houve problemas de entradas das pessoas, foi necessário implementar o 12º ano, que naquela altura se chamava o ano propedêutico, e por isso sim, houve assim uma altura um bocadinho conturbada nessa fase final da minha juventude. A professora referiu que uma das disciplinas que acabou por perder devido a esses acontecimentos foi precisamente a disciplina de Física e Química. Sempre quis ser física, mesmo não tendo, digamos, durante um bom período de tempo, contacto com a área? Não, eu à partida, a física na altura da minha juventude não era uma disciplina muito, não era uma disciplina era, não era uma área considerada uma área profissional, portanto não havia uma ideia de físico como profissão e portanto à partida, quando eu era mais nova, nunca pensei em ir para a física. Só mais tarde, já a nível desse 6º, 7º ano, é que comecei a equacionar essa possibilidade. E comecei a equacionar porque eu sempre gostei muito de matemática. E, portanto, durante muito tempo, quer dizer, quando eu era mais nova, eu queria ir para a veterinária, já tinha dito isso ao Henrique. Gostava muito de animais, sempre gostei muito de animais, ainda gosto. E acho que até a espécie humana tem muito desprezo pela vida animal, mas pronto, à parte disso, e portanto tinha uma grande afinidade com os animais e queria ir para a veterinária. Depois cheguei à conclusão que andar a estriçalhar os animais para chegar à veterinária não era propriamente aquilo que também me interessava, e eu gostava muito de matemática, sempre gostei muito de matemática, e pensei que talvez fosse uma hipótese para matemática. Mas depois, matemática por matemática também se tornava um bocadinho estéril, porque a aplicação da matemática, na realidade, ou é nos bancos, ou é em estatística. Estatística eu não fui sempre assim muito... Minha afinidade pela matemática não é pela estatística, não é pela parte da estatística. E, portanto, não era uma coisa que me atraía desse ponto de vista. E então, a aplicação da matemática, e também um pouco influenciada pelo meu pai, porque o meu pai era engenheiro eletrotécnico de telecomunicações, mas ele tinha querido, ou pelo menos gostava muito de explorar a parte da física, gostaria muito de ter sido físico, mas na época dele, digamos, não era uma profissão que desse dinheiro, nem permitiria ele ser físico, portanto acabou por ir para a engenharia, mas ficou-lhe aquela atração pela física e passou-me um pouco essa atração pela física e enfim, eu equacionei matemática ou física e no ano de entrada na universidade ainda estava em dúvida se iria para matemática ou física, mas depois acabei por escolher a física. E nunca se arrependeu dessa escolha? Não, eu nunca me arrependi. Eu acho que, pronto, nós fazemos escolhas, não é? E se fosse muito mau, obviamente nós arrepender-nos-íamos, mas não considero que tenha sido uma má escolha e a física faz-nos olhar para todas as coisas com um outro olhar. Pronto. Quem é físico não olha para os fenómenos à volta dele da mesma maneira que uma pessoa que não seja, não é? E permite-nos ter o entendimento dos fenómenos de uma forma muito mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista, do que se não fosse física. Portanto, desse ponto de vista não estou nada arrependida. Eu sempre gostei de perceber as coisas, não gostei de estar a olhar para um objeto como uma caixa preta. Não é? Mas, portanto, podemos concluir que se não fosse física seria, por certo, matemática. À partida eu acho que era a maior probabilidade. O que não significa que eu não poderia ser outra coisa qualquer, porque eu nunca tive, pronto, à parte daquela história do veterinário, eu nunca fui, não era uma vocação que eu sentisse dentro de mim que não podia fazer outra coisa. Eu sempre achei que podia fazer muitas coisas. E, em particular, pronto, aquelas
eram as áreas que eu gostava, sempre me dei bem com elas, portanto não questionei, digamos, essa decisão. Quando chegou àquilo que hoje é o 11º ano, não havia um ano de escolaridade seguinte. E foi mais ou menos nessa altura também que foi criado o ano propedêutico, se não me engano. Foram, de certa forma, assim, largados um bocadinho... ao experimental. Foi ao experimental. Na realidade é assim, o ano adicional apareceu no ano letivo anterior àquele em que eu ingressei, mas apareceu como ano cívico, ou seja, era suposto os alunos que terminavam o equivalente ao 11º, desculpem, irem fazer trabalho cívico, mas de facto isso não funcionou, porque a maior parte dos alunos não fez trabalho cívico nenhum e depois tiveram que fazer um exame no final. Portanto, esses foram os verdadeiros casos experimentais. E depois, no ano seguinte, resolveram dar algumas aulas pela televisão, neste ano propedêutico, e nós tivemos aulas pela televisão nesse ano propedêutico. Depois havia 2 exames, 2 épocas de exame, uma já não me lembro bem a que altura, mas mais ou menos uma a meio do ano letivo e outra no final. E nesse ano propedêutico nós tínhamos 5 disciplinas e uma coisa interessante é que eu lembro-me de ver alguns dos professores do nosso departamento a darem a física na televisão. Eu lembro-me perfeitamente do professor Filipe Duarte, lembro-me da professora Valtrudes e lembro-me do professor António Melo, que vocês, pronto, já não conheceram, mas são pessoas que me ficaram distintamente na memória e depois, mais tarde, quando os revi aqui dentro da faculdade, recordei que já os tinha visto a darem aulas no propedêutico. E eu sempre fui uma pessoa muito certinha, portanto eu assistia às aulas mesmo na televisão, não é? Havia muita gente que não assistia às aulas, mas eu assistia. E esse ano propedêutico foi interessante, porque pronto, foi experimental, de facto, e deu-nos assim um primeiro contacto com pessoas que estavam a apresentar as matérias, mas por outro lado não estava ainda preparado de uma maneira muito eficaz para as pessoas poderem estudar com alguma regularidade e com alguma organização as disciplinas. E eu também já vos contei que nessa altura começaram a sair textos de apoio. Nós tínhamos que ir para a bicha da Elias Garcia para conseguir obter os textos de apoio correspondentes às diferentes disciplinas que eram lecionadas. Nunca saíam a tempo, saíam sempre atrasados. Pronto, já se sabe, não é? O primeiro ano que funciona, as coisas funcionavam mais ou menos e pronto, e foi assim. E contei-vos a história de que no caso da geometria descritiva, porque eu tive geometria descritiva, foi uma das disciplinas que eu tinha, para o primeiro exame saiu muito pouco a matéria nos textos de apoio. Então, aquele primeiro exame foi uma série de 20 ou muitas notas altas e depois, depois do segundo exame já não aconteceu isso, mas tiveram que subir as notas no fim, porque a média das notas depois acabou por ser demasiado baixa e eles tiveram que subir as notas de geometria descritiva. A professora apanhou então, digamos, a pioneira telescola pela primeira vez. Eu não tinha noção de que a telescola existiu antes, não é? No antigo regime havia a telescola que se destinava... Pois, mas a telescola é bastante mais antiga do que o propedêutico. A telescola era uma maneira de ter professores a dar aulas para uma grande faixa de alunos que não conseguia, portanto, em zonas mais regionais e com menos escolas, que não conseguia aceder às escolas e aos professores com aptidão suficiente para dar as disciplinas. E então havia normalmente uma pessoa de apoio na escola. Pronto, eu nunca tive telescola, mas sei do que me contaram que havia uma pessoa que fazia o apoio na escola propriamente dita, onde estavam presentes os alunos, e os alunos viam as aulas pela televisão. E eu recordo-me, já quando era nova, quando era miúda, de ver algumas aulas pela televisão dessa telescola. Lembro perfeitamente do professor de francês e assim, de uns professores dessa telescola.
E há uma questão importante, uma coisa interessante, é que quando eu era miúda, portanto, quando eu terminei a minha instrução primária, não havia lugar para toda a gente no ciclo preparatório. Portanto, no 5º ano, as escolas públicas eram muito limitadas. E, portanto, a minha irmã, que é um ano mais velha que eu, não conseguiu entrar no ensino oficial no 5º ano, no equivalente ao 5º ano, portanto, no ciclo preparatório. E acabou por entrar numa escola privada, e eu então fiz também, porque ela já tinha entrado na mesma escola, o 1º e 2º ano de ciclo. Só depois é que passámos para o liceu oficial. Mas porque não havia vagas, não era possível entrar. Portanto, o ensino não era realmente facilmente acessível para toda a gente, não é? Hoje em dia isto já não se percebe, mas naquela altura era assim. E já agora, para vocês saberem, na instrução primária, eu fiz a instrução primária no ensino oficial, portanto, uma escola primária normal. As professoras batiam nos alunos com uma régua. Pois. E eu vi professoras a partirem réguas nas mãos dos alunos. Portanto, estão a ver que não era... também depende dos professores, mas não era às vezes... Ninguém contestava. Era comer e calar, como se costuma dizer. É muito diferente daquilo que é muito diferente do que é atualmente, não é? Daquilo que é atualmente, infelizmente, porque eu também não defendia isso de maneira nenhuma. Por acaso tinha só uma curiosidade ainda relativamente à telescola. Sim. É que eu tenho ideia de que na altura, portanto estamos a falar de década de 50, 60, por aí, certo? Sim, na telescola anterior, aquela primeira. Pois, sim. A própria televisão ainda não tinha sido completamente difundida em Portugal. Portanto, muito poucas pessoas tinham televisão em casa na altura. Mas a telescola não funcionava para as pessoas em casa. A telescola era para equipamentos que eram colocados numa sala de aula. Portanto, os alunos iam ter a telescola numa escola. Portanto, não havia, digamos, o professor presencial, mas havia um local onde era colocada uma televisão. Pronto, eu não frequentei, não sei exatamente quais eram os locais onde eles colocavam isso, mas podia ser numa sala dada pela junta de freguesia, qualquer coisa, para os alunos poderem ouvir as aulas. Portanto, não era em casa. Eram locais próprios onde era colocado um aparelho de televisão, muitas vezes a preto e branco, não é? Porque eu ainda sou do tempo da televisão a preto e branco. E da televisão a válvulas. E, portanto, eu já sou velhinha. Certo, pois é que surgiu uma confusão, não é? Por telescola, pronto, o nosso conceito de telescola é diferente do claro, que era antigamente, pronto. Vocês vivem num tempo que é completamente diferente daquele em que eu vivi. Por exemplo, as máquinas de calcular começaram a aparecer, as máquinas de calcular portáteis, portanto, de mão, começaram a aparecer quando eu estava no liceu. Portanto, a ter alguma divulgação para as pessoas que estavam no liceu. E eu só comecei a usar a máquina de calcular já só no meu 9º ano, talvez. Meu 9º ano. E antes disso, ou seja, 10 anos antes, as pessoas usavam a régua de cálculo. Portanto, ninguém usava a máquina de calcular, não é? E os primeiros PCs pessoais, portanto, personal computer, computadores pessoais, começaram a comercializar-se de uma maneira mais generalizada quando eu acabei o meu curso. Ou seja, eu lembro-me que em 83, que foi quando eu acabei o curso, apareceram, digamos, os primeiros PCs acessíveis às pessoas, de uma maneira geral, e eu lembro-me de uma marca que era a Turbo Jasmin, que foi uma das primeiras que eu vi assim a ser comercializadas às pessoas de uma maneira geral. Portanto, nessa altura, sim, começaram a aparecer os primeiros computadores pessoais, com um disco 10 mega, um monitor monocromático, com, já não me lembro quanto é que era a memória, mas pouquíssima memória no processador, e era assim. E agora isso teve uma evolução realmente estrondosa, não é? Nestes últimos tempos.
Se calhar agora faz mais sentido passarmos então para o seu percurso, digamos, Sim. académico. A professora começa a licenciatura aqui na Faculdade de Ciências, precisamente num ano a seguir ao ano do incêndio da Faculdade de Ciências, onde estava antigamente. Na Escola Politécnica. Exatamente. De que forma é que isso impactou a sua vida de estudante? Teve que se deslocar muito de um lado para o outro? As aulas... Pronto, foi o ano imediatamente a seguir ao incêndio. A maneira como a Faculdade de Ciências, na altura, resolveu o problema foi, não sei se alugou ou se lhe cederam um espaço num prédio na Avenida 24 de Julho, e eu demorava não demorava muito tempo, porque eu vivia em Lisboa, mas demorava cerca de 1h30, tomava 2 transportes do sítio onde eu vivia para chegar lá, digamos, o impacto que teve em termos reais tem mais a ver com o ambiente, porque era um prédio normal, um prédio de escritórios, não é? Portanto, não tinha ambiente propriamente nenhum de faculdade. Era assim, nós íamos lá ter as aulas, a física era no 5º piso, e nós oscilávamos entre o 5º piso e o 2º, que era o bar. Portanto, os pisos estavam divididos mais ou menos por departamentos, a física era o 5º. Não era o último, porque havia um andar acima que tinha alguns gabinetes, mas era só de um dos lados, mas, portanto, era praticamente o último andar. E pronto, e quando nós... portanto, o primeiro e o segundo ano tivemos a maior parte das aulas aí nesse prédio. Depois, quando começámos a ter algumas aulas de laboratório mais importantes, vinhamos à Politécnica ter as aulas de laboratório. Ainda tive no primeiro ano ainda tivemos algumas aulas que viemos à Politécnica, mas eram essencialmente as de Química, e uma ou outra de Física que também vim cá acima, mas a maior parte das aulas eram realmente em baixo. Em baixo era 24 de Julho, portanto nós descíamos da Politécnica para a 24 de Julho e a maior parte das aulas era aí. Portanto, faltava um ambiente de investigação, faltava um ambiente de faculdade, porque não havia nada. Os laboratórios tinham ardido, a maior parte das pessoas nem sequer tinha gabinete, havia pouca gente com gabinete realmente na 24 de Julho, e eu só soube que havia gabinetes na 24 de Julho já no meu 3º ano, portanto, nem sequer sabia que havia pessoas lá com gabinetes, mas pronto, era um bocadinho pândega entre alunos, e fazíamos os contactos entre os alunos. Também, nesse ano em que eu entrei, foi o ano em que houve uma abertura muito grande de vagas para a Física, e entraram 60 pessoas comigo, e portanto foi um bocadinho diferente dos outros anos, e isso foi uma diferença apreciável. Agora, em relação ao percurso, bem, o percurso do curso, o meu curso foi um curso de 5 anos, portanto os 5 anos foram feitos aí, não houve grandes alterações aos espaços durante o meu curso. Nós vinhamos cá acima ter as aulas práticas e aulas de laboratório, e há algumas, a partir do meu 3º ano, algumas aulas no Anfiteatro da Física, que depois se chamou o Anfiteatro José Valadares, e numa salinha que havia atrás do Anfiteatro da Física, que era a sala de termodinâmica. E portanto tínhamos aí as aulas, e era mais agradável vir à Politécnica, ainda que estivesse meio em ruínas, não é? Do que estar na 24 de Julho. Tinha outro ambiente. E o único problema é que era muito frio de inverno, de manhãzinha, às 8 da manhã, era muito gelada. Mas, à parte disso, realmente ter o Jardim Botânico ao pé e ter... Enfim, o ambiente era diferente. Era realmente diferente. E por isso fiz esse curso. Eu estava-vos a contar... Portanto, a partir do 3º ano nós tivemos mais aulas aí na Politécnica, portanto tornou-se mais agradável. Havia uma biblioteca na Politécnica, não sei se os meus colegas já vos contaram, a professora Ana Arriaga se vos terá falado sobre isso, que era engraçadíssimo. Não tem nada a ver com a biblioteca de hoje em dia, porque havia depósitos de livros, a biblioteca tinha livros muito valiosos, ainda tem livros com certeza valiosos, e nós íamos lá consultar os livros, mas não chegávamos lá e tirávamos os livros. Nem os livros estavam à mostra, digamos, a maior parte dos livros não estavam à mostra dos utilizadores. Nós chegávamos lá, preenchíamos uma ficha, dizíamos que queríamos o livro, entrávamos para a sala de leitura, que era uma sala talvez o dobro deste tamanho,
com uma série de cadeirinhas e mesas, e sentávamos e o funcionário ia buscar o livro, trazia-nos o livro ou os livros, e nós estávamos ali sentados, um bocadinho, todos virados na mesma direção, pronto, com silêncio muito grande, ninguém falava, estava lá a pessoa à frente a controlar, consultávamos aquilo lá, tudo com uma atmosfera completamente de biblioteca ali, bastante sorumbática, mas altamente cuidadosa, e pronto, e podíamos estar ali o tempo que quiséssemos, mas era uma biblioteca que tinha lugar para ir para 20 pessoas naquela sala, e era nesta organização. Portanto, nós pedíamos o livro vinha, nós fazíamos o trabalho que queríamos, depois saíamos, devolvíamos o livro, mas era ali naquela sala que tinha bastante caráter, digamos, e era engraçado. E eu passei muito tempo nessa biblioteca, eu lembro de passar muito tempo nessa biblioteca e era muito engraçado. E, portanto, essa parte do meu curso teve a particularidade de realmente não ter muito interesse do ponto de vista do ambiente, não é? Essa parte. Depois, em termos de cadeiras de informática, tive uma única cadeira. Tive uma cadeira que se chamava Introdução aos Computadores num semestre, e, se não me engano, uma cadeira que se chamava Métodos Numéricos no segundo semestre. Já não sei se era assim que se chamava, mas mais ou menos isso. E o que é que nós usávamos como computadora? O professor já tinha arranjado 2 PCs para nos mostrar como é que funcionavam os PCs. Mas todos os nossos trabalhos de computadores eram feitos no time sharing, que existia precisamente ao pé do laboratório. Portanto, era um cubículozinho, onde nós entrávamos, tínhamos ali uma coisa que fazia... tinha uma fita perfurada e era tipo máquina de escrever na parte de terminal, e era aí que nós programávamos. Tínhamos um tempo finito para irmos lá tratar, uma fita perfurada, e portanto eu lembro de fazer, o problema que nós fazíamos nesse computador era resolver a equação de terceiro grau. Pronto, fazíamos um programa para resolver a equação de terceiro grau. E pronto, mandávamos o programa para lá por telefone, ele devolvia-nos a dizer quais eram os erros, depois nós fazíamos outra vez. Pronto. Era assim. E só para termos mais ou menos uma ideia, até quando é que continuaram a ter as aulas a funcionar neste estilo entre 24 de julho e a Escola Politécnica? Provavelmente só terão parado quando foi construído o primeiro edifício, que foi o C1, mas já terá sido alguns anos mais tarde, não? Sim, eu lembro-me de vir para o C1. Quando é que eu vim para o C1? Eu devo ter vindo para o C1... portanto, por volta de 86, começou a ser ocupado o C1. É a ideia que eu tenho. E, portanto, durante muito tempo houve realmente aulas que eram entre a Politécnica e 24 de Julho. Eu penso que durante mais 2 anos, pelo menos, porque eu lembro de receber os alunos do curso a seguir ao meu no 5º piso lá da 24 de Julho. Portanto, eles ainda entraram lá e foram, e os outros a seguir penso que também. Portanto, nós tivemos pelo menos mais 2 cursos que começaram lá. Desculpem, o ano a seguir ao meu obviamente começou porque era no meu segundo ano, portanto era o segundo ano que recebiam os de primeiro, não era isso que eu queria dizer. Mas eu acho que por aí mais uns 2 cursos que tiveram que realmente fazer lá o seu percurso. Depois, entretanto, quando abriu aqui o C1, ainda havia muito a divisão do curso entre o C1 e a Politécnica. Portanto, não eram todas as aulas logo dadas no C1. Ao longo do seu percurso, houve professores e disciplinas que a marcaram, quer a nível das áreas de interesse, quer pelo professor em si? Dos professores, sim. Houve alguns professores que eu achei que eram pessoas realmente excepcionais como professores. Não necessariamente como pessoas, mas como professores. Pessoas com uma qualidade muito grande em termos de científica. E dessas pessoas, digamos, aquelas que me ficaram mais na memória, foi o professor José Peixoto, que deu termodinâmica. Eu aprendi muito a termodinâmica com ele. Ele não era uma pessoa fácil, mas pronto, ensinava termodinâmica a sério.
o professor João Corte Real, que me deu Física e Estatística, o professor Augusto Barroso, que me deu Mecânica Quântica Relativista, se não me engano, e uma pessoa que também me marcou muito, o professor Vassal Pereira, que me deu métodos matemáticos da física e depois sistemas dinâmicos mais tarde. E ele era... Qualquer uma destas pessoas tinha o seu caráter, obviamente. O professor Pinto Peixoto tem muitas histórias, não sei se vocês já ouviram algumas histórias sobre o professor Pinto Peixoto. Sim, ele costumava dar calduços aos alunos. Mas às senhoras não. Tratava as senhoras impecavelmente, mas pronto, impecavelmente sim. Mas penso que fazia uma diferença entre rapazes e raparigas, apesar de ter o cuidado de não tratar as raparigas de maneira não lhes dava calduços, pelo menos. Depois chamava os meus meninos, eram os alunos ou os colaboradores dele, e portanto ele era assim o paizinho deles todos, mas era uma pessoa realmente com uma craveira impressionante. O professor Vassal Pereira também era uma pessoa com uma craveira impressionante, e também tinha os seus quês, porque ele não estava para ter problemas e portanto levava o balde com o pano dentro do balde para limpar os quadros, não gostava de ter os quadros sujos e pronto, e era uma pessoa que se dizia que tinha estado na Marinha e portanto que fazia flexões no convés do barco, era assim uma pessoa toda desempoeirada e era também muito engraçado, mas também impecável do ponto de vista da craveira científica e dos conhecimentos deles. Pronto, mais tarde tive o professor Augusto Barroso, já no 4º ou 5º ano da licenciatura, e foi também uma pessoa que realmente me marcou, porque era uma pessoa com um conhecimento muito profundo daquilo que estava a dar e a falar, e eu achei muito interessante. Claro que eu também não gostava de deixar de referir 3 outras professoras que eu também considerei que foram bastante importantes. A professora Neiró, que me deu Mecânica Quântica e que eu gostei muito de ter como professora, a professora Helena Andrade e Silva, que me deu Mecânica Física 2, portanto é o equivalente agora à Mecânica Analítica, e que também apreciei bastante, e uma professora de Matemática que me deu Álgebra, que eu, se não me engano, era a professora Gabriela Brodal, e que eu também gostei muito de ter, logo no 1º ano. Achei extremamente interessante. Em relação aos professores, é aquilo que se me é dado recordar. Com certeza me esqueci de alguém, mas... E em relação às disciplinas que menos gostou? Muitas, poucas, uma em particular? Há 2 disciplinas em particular que eu me lembro que não apreciei muito. Talvez porque o professor que estava a dar já era um professor com alguma idade e, portanto, as aulas eram um bocadinho lentas e arrastadas, que foi Física Atómica e Óptica, que foram 2 disciplinas que eu tive no 3º ano, as 2 no mesmo ano. E realmente essas, não foram muito interessantes, quando, à partida, eu diria que era um assunto que podia ser muito interessante, mas que não correu muito bem. E quanto às que mais gostou? As que eu mais gostei, no fundo, estão um pouco ligadas com os professores, okay, não é? Porque acabam um bocadinho por estar mais ligadas. Mas, na realidade, Mecânica Quântica, eu gosto de Mecânica Quântica. Mecânica Quântica é uma disciplina que eu, ainda me cativa hoje em dia, porque a Mecânica Quântica realmente é difícil de entender porque é que funciona, sem nós percebermos um pouco, sem alterarmos um bocadinho a perspectiva que nós temos dos fenómenos. E depois cadeiras em que nós vemos funcionar a física de uma maneira mais engenhosa, física, obviamente física do estado sólido, ou física do estado sólido complementar, se quiserem, dessa área, que achei também muito interessante, e termodinâmica. Como eu vos disse, a termodinâmica é realmente fascinante do ponto de vista de disciplina, não é? De ser capaz de descrever fenómenos em todas as escalas e em todos os tipos de interpretação que nós temos, que é difícil não gostar da termodinâmica, eu acho.
Então, e acho que também se pode perguntar, tendo em conta que nos outros episódios, ambos os professores, o professor Nuno e a professora Ana Arriaga, disseram que a unidade curricular de que menos gostaram foi eletrónica, gostávamos de saber qual é a sua opinião relativamente à cadeira de eletrónica. Gostou de eletrónica, portanto. Eu não desgostei de eletrónica. A eletrónica tem precisa de uma atitude completamente diferente em relação a outras disciplinas na área da física, porque a eletrónica baseia-se em assumir um funcionamento de certos componentes sem ter que explicar qual é a física que está por trás desses componentes. Eu não desgostei da eletrónica, não foi seguramente a minha disciplina preferida, e o professor Sousa Lopes, que era quem dava eletrónica, sabia imenso de eletrónica, e eu percebo a dificuldade das pessoas, que também foi a minha, em conseguir seguir o raciocínio dele quando desenhava um circuito no quadro, não é? Porque ele começava por desenhar um transistor e nós nos distraíamos, já tínhamos para lá uns 15 ou 16 transistores no circuito e já não sabíamos exatamente o que é que estávamos a fazer. Ele ligava um ponto A a um ponto B para fazer uma realimentação e às vezes nós ficávamos perdidos exatamente sobre o que é que ele estava a fazer, mas aprendi muito com ele, também a eletrónica. E a eletrónica, para quem faz experiências, física experimental, pode ser muito útil para perceber como é que os instrumentos estão a funcionar. Portanto, mudando um pouco de tema, a professora fez uma grande parte do seu percurso na década de 80. Sim, eu acabei o meu curso em 83, o mestrado em 85 e o doutoramento em 89, sim. Portanto, foi tudo basicamente aí nos 80. Era comum encontrar mulheres a estudar física nessa altura? Sim, na Faculdade de Ciências, em Portugal, não era de todo incomum, digamos, encontrar mulheres a estudar física. Se bem que quando nós saíamos para outros países, por exemplo, para a Alemanha ou para a Holanda, já era muito mais difícil e havia uma grande fração dos físicos que eram homens, comparativamente com o número de mulheres que estavam a estudar física. Aqui no meu curso, por exemplo, quando eu entrei, isso não se notou, nem se notava, nem no curso. O curso anterior, talvez, havia ligeiramente menos mulheres que homens, mas não era uma diferença tão drástica que chamasse a atenção. Portanto, aqui em Portugal, esse problema não se punha tanto como em alguns países lá fora. Talvez porque nós tínhamos tido recentemente algum aumento da entrada de mulheres no ensino superior, portanto, na formação académica mais elevada. E isso alterou-se ao longo dos anos? Se calhar há muito aquela ideia de que áreas como a física são muito mais dominadas por homens, sendo que isso é verdade ainda hoje. Na sua altura já nos disse que não tanto, pelo menos quando estava a estudar. Na física não se notava muito, na engenharia, por exemplo, notava-se. Portanto, quando se olhava para os alunos que entravam em engenharia, a maior parte dos alunos que entravam em engenharia eram rapazes, comparativamente com raparigas. Na física, nos anos, assim, à roda dos anos em que eu entrei, não notei assim, essa diferença tão grande. Mas isso porque a engenharia, principalmente engenharias mecânicas, engenharias civis, estava tudo muito mais associado a homens do que a mulheres. E ainda havia essa tradição, e eu penso que ainda há um pouco essa tradição agora, embora já esteja muito mais atenuado. E sentiu de alguma forma que o facto de ser mulher fez com que existisse algum obstáculo? Não. Havia alguns professores machistas, pronto. E isso eu senti, e não vou dizer aqui nomes, não interessa, mas nunca me afetou do ponto de vista do meu percurso ou do meu sucesso nas disciplinas. Portanto, não tenho razão de queixa desse ponto de vista. Ok. Nunca encontrou então nenhuma situação mais complicada? Não, nunca tive a infelicidade de me acontecer isso pessoalmente, não. Já ouvi falar em algumas situações, mas não tenho experiência disso. Vamos fazer então aqui uma pequena pausa. Voltamos já a seguir, continuando a nossa conversa com a professora Margarida Cruz. Até já. Até já. Até já.